Shalom, meus amigos, uma boa noite a todos vocês. No dia de hoje eu quero retornar uma vez mais a Parashá Nitzavim, que é uma das duas parashot que vamos ler agora no próximo Shabat. Está escrito nela que no último dia de vida de Moshe Rabbeinu, ele reuniu toda a nação de Israel. E por que ele reuniu o nosso povo? Para apresentar-lhes um novo nível de aliança que nós estabeleceríamos, um novo nível do pacto que nós estabeleceríamos com Hashem. E que novo nível é esse? Moshe Rabbeinu vai dizer ao nosso povo que a partir daquele momento, cada um de nós é responsável pelas suas próprias ações, mas também é responsável pela ação dos outros. Na verdade, esse aspecto da responsabilidade mútua é o que nos caracteriza como nação, é o que nos faz ser uma nação. Do contrário, nós seremos apenas um grupo de indivíduos. Mas vejam que essa responsabilidade ela não é igual para todos. Permitam-me dar um exemplo para isso ficar claro. Uma pessoa sangra até a morte na rua e passa por ela um jardineiro e um médico. Qual deles tem a maior obrigação de parar e prestar socorro? Qual deles tem a maior obrigação de ajudar? Evidentemente é o médico. Por quê? Porque quanto maior é o seu conhecimento, maior o nível de obrigação e responsabilidade que você tem com outra pessoa. E esse princípio também vale para as questões espirituais. Aquele judeu que estuda mais a Torá, que conhece mais a lei, tem mais responsabilidade por outro judeu. O Talmud nos conta a história de um homem, de um judeu muito religioso, também muito piedoso, que morreu e foi julgado pelas cortes celestiais. E durante seu julgamento foram listados os seus méritos e também as suas transgressões. E dentre as transgressões, as cortes celestiais afirmaram que esse homem havia comido carne de porco. Mas o judeu exclamou: em hipótese alguma, em toda a minha vida eu jamais comi carne de porco. E se ouviu uma voz das cortes celestiais: esse homem está certo, declarou o tribunal Beit Din celestial, porém o seu vizinho comeu. E você nunca o repreendeu por isso. Portanto, você carrega a responsabilidade pelo fato de seu vizinho ter comido e ter feito, como judeu, uma transgressão. Ou seja, todos temos a responsabilidade, que é cada vez maior, de acordo com o nível de conhecimento que você tem, de repreender o outro pela transgressão da Torá. Mas é importante que isso seja feito de uma forma que não piore a situação, evidentemente. Não pode haver tensão, não pode haver ressentimento. É preciso que você chegue até esse judeu com palavras que o ajude a voltar para os caminhos de Hashem. Não, eu sempre sugiro que a melhor forma é buscar fazer com que essa pessoa estude com você a Torá e você aponta justamente na Torá, né, o verso que estabelece a proibição que essa pessoa transgrediu, para que ela mesma possa ver a gravidade do ato que cometeu. Existe uma outra história também muito conhecida entre nós judeus, de um judeu piedoso que vivia no seu sítio, e esse sítio era cercado por uma cerquinha branca, e ele viveu quase toda a sua vida naquele sítio, cuidando dos seus animais, cuidando da sua vida e tendo uma vida de serviço a Hashem. E ele estava sempre pintando a cerca branca dele. E quando ele morreu e foi levado também, assim como o outro, aos tribunais celestiais, ele teve somado muitos méritos pelas mitzvot que ele havia cumprido. Porém, nas transgressões que foram listados do seu comportamento, o que chamou a atenção foi o fato de que ele não assumiu a responsabilidade por ajudar outras pessoas. Eu não posso ter uma vida cheia de privações, né? Porque é óbvio que se você quiser andar pelos caminhos de Deus, você tem que se fazer algumas privações, mas você não pode escolher essa vida e depois dizer: me deixe em paz, eu não incomodo ninguém. Isso não funciona no interior do povo judeu. E é por isso que é tão difícil viver entre os judeus. É por isso que é tão difícil viver numa comunidade judaica. Por quê? Porque não há o privilégio da privacidade. Todos os olhos estão sempre voltados para todos, porque todos temos a responsabilidade pelo outro. Esse é justamente o nível de aliança com Deus
que Moshe estava apresentando no seu último dia de vida ao nosso povo. Entendam? A ideia de responsabilidade mútua, como apresentada por Moshe, significa que as ações de todos influenciam a saúde espiritual do nosso povo. Ou seja, não adianta você ter uma vida santificada, não adianta você ter uma vida de serviço a Hashem, se o nosso povo comete transgressões maciças. Nós perdemos o Beit HaMikdash pelas transgressões do nosso povo e justamente a nossa incapacidade de recuperarmos o ponto em que nós nos encontrávamos, o estágio de evolução espiritual, é que nos impede que a revelação messiânica ocorra. O povo judeu transgrediu conjuntamente e é preciso que ele agora, coletivamente, ascenda, evolua espiritualmente. E nas grandes festas que se aproximam, né, Rosh Hashanah, Yom Kippur e Sukkot, nós temos uma oportunidade muito especial, porque as coisas estão muito mais claras. E quem nos ensina isso é Rambam, é Maimônides. Ele nos diz que nós devemos nos considerar como meio digno, mas também meio culpado, ou seja, nós e a humanidade como um todo possuímos, em parte, grandes méritos, mas, por outro lado, também temos grandes culpas. E qual é o significado dessa ideia? Porque Rambam, né, nos remete a essa pendularidade, tanto do indivíduo como da humanidade, que age de acordo com a vontade de Hashem, mas que, por outro lado, também comete transgressões. Porque quando nós entendemos que todos nós temos méritos, mas também temos faltas, nós podemos entender que uma única e boa ação pode mudar a balança do julgamento, porque é disso que se trata Rosh Hashanah e Yom Kippur. Nós estamos sendo julgados, então uma única ação pode mover a balança a favor de um julgamento bom para toda a humanidade. E nós devemos fazer essa boa ação. E esse momento é o que a cultura judaica e é o que a Torá exorta o povo judeu. Agora no mês de Elul, no período que se aproxima Rosh Hashanah e Yom Kippur, devemos fazer o máximo que nós pudermos, justamente o quê? Para fazer a balança dos méritos ter mais peso no julgamento de Akadosh Baruch Hu do que a balança, do que o prato concernente às transgressões. Uma boa ação pode mudar o equilíbrio desse julgamento. Vamos manter isso em mente e que sejamos escritos e selados para um bom ano novo. Vai!